E aí, você está preparado para um tempo que pode transformar a sua vida? Chegou a hora de você abrir seu coração para mergulharmos juntos nas Escrituras. Não viemos para mais uma conferência, viemos para ter um encontro extraordinário com Deus, porque quando a palavra é liberada e o poder é derramado, nada permanece igual. Aumente suas expectativas, porque está só começando. Oi! Palmas para você que está aqui, palmas para você que recebeu esse desafio no coração, palmas para você que está investindo tempo na sua liderança, na sua entrega ao Senhor Jesus. Quanta gratidão a Jesus por te ver aqui. Tão bom a gente poder encontrar e poder conversar, não é verdade? E eu estou aqui também querendo conversar com você. E quando eu comecei a falar com o Espírito Santo de Deus sobre a gente, sobre estarmos juntos aqui, veio ao meu coração desafiar a gente no livro de Jonas. Pode abrir a Bíblia para mim? No livro de Jonas. Vamos conversar sobre algumas coisas que estão lá, que dizem respeito à nossa liderança. Jonas. Deixa o livro aberto, nós vamos falar sobre ele, nós vamos olhar para ele várias vezes. Todos nós aqui, nós estamos trabalhando com liderança, nós somos chamados para liderança. Jonas também foi. Deus olhou para Jonas e disse: eu quero que você realize uma tarefa específica. Eu tenho algo no meu coração e eu quero convidar você a fazer comigo. Jonas teve várias reações a isso, ele teve várias atitudes, e eu comecei a me perguntar se às vezes a gente não faz coisas parecidas com ele. A gente costuma falar que ele é o fujão, né? Aí você está falando aí, não, eu não fugi de nada, nem eu também não fugi de nada, mas mesmo assim, a gente tem umas coisas para aprender com o Jonas. Eu queria convidar você a olhar para esse livro junto comigo. Por quê? Porque eu tenho certeza no meu coração que Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Certeza. Ainda mais agora, nessa época histórica, nesse momento, nós estamos olhando para um monte de coisas tão estranhas, acontecimentos tão esquisitos, e nós estamos vivos nessa época. E há um convite do coração do Pai para o seu coração. Eu quero fazer grandes coisas. Vem comigo? Quantos de nós, aliás, todos nós que estamos aqui, né, Leadership Track, todos nós aqui estamos falando: sim, Deus, eu quero fazer contigo, eu quero mudar coisas, eu quero transformar atmosferas, eu quero viver algo extraordinário. Eu quero que a minha vida tenha razão de ser, seja extraordinariamente eficaz. Eu não quero perder tempo, eu quero ser cirúrgico em tudo que Deus tem para realizar. Transformar atmosferas, transformar vidas, ver pessoas mudando. Amém? É o convite de Deus para você, para mim. E para realizar grandes coisas, nós temos que levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, eu preciso concordar com Deus. Concordar com Deus é uma parte essencial do processo, se eu quero realizar grandes coisas. Concordar com Deus. Eu tenho sido bem desafiada nessa área, em pensar sobre o verbo concordar e pensar sobre o verbo aceitar. Deus está sempre falando de maneira forte para o nosso coração, mas coisa desajeitada a gente realmente assumir uma posição de concordância. Mas não aquela concordância amarrada, aquela concordância assim: eu vou fazer porque Deus falou que tem que fazer, mas
Dizem, né, numa sala de aula, aquele tema antigamente, muito antigamente, né, que um fulaninho não queria sentar de jeito nenhum, e a professora senta, e o fulaninho andando, e zoando, e virando, e mexendo, aquela coisa toda, e de repente a prof ficou brava, senta fulaninho. Aí ele sentou, olhou para a professora e falou, mas por dentro eu estou de pé. A gente faz isso com Deus, a gente obedece. Mas no coração da gente tem um negocinho assim que fica desconfiando. Vamos ao primeiro capítulo de Jonas. Você abre lá. A primeira frase, né, nessa versão aqui é: a palavra do Senhor veio a Jonas. Deus falando, Deus convidando, Deus chamando. Filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas aí vem o versículo 3. Começa com uma palavrinha de 3 letrinhas. Qual é? Mais. Quantos mais nós temos colecionado? A palavra de Deus vem e fala e o coração queima, a gente arde, a gente sabe o que tem que fazer. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. A gente diz que Jonas é o profeta fujão, a gente chama ele de fujão, a gente fala que quando a gente quer falar para alguém que alguém está fugindo de alguma coisa, seu Jonas, mas na verdade eu queria que a gente olhasse para a sutileza da palavra de Deus, perguntando para mim e para você: e você, tem mais na sua vida? Você líder, tem alguma coisa que Deus já falou para você que quer fazer? Tem alguma situação específica que Deus convidou você para trabalhar, para intervir, e tem mais na sua vida? Mas eu tenho medo, mas o que as pessoas vão falar, mas e se eu for cancelado, mas e se eu for deixado de lado, mas não é só no caso radical de Jonas que se foge do Senhor. Nós fugimos de Deus em inúmeras sutilezas do dia a dia do nosso ministério. A gente tem um liderado, como vocês perguntaram aqui, numa situação difícil, fazendo escolhas difíceis. A gente olha para aquilo e fala, mas tantas coisas nos pressionam o tempo todo. Jonas tomou essa decisão de fugir porque ele não concordava com Deus. Ele não acreditou que Deus iria realmente fazer algo extraordinário. Mas pior ainda, a gente vai ler no livro que Jonas não queria que Deus fizesse o que Deus queria fazer. Definitivamente Jonas não concordava com a misericórdia do coração de Deus. Tem alguma coisa na sua vida que você sabe que Deus quer, mas você não quer? Por exemplo, perdoar alguém. Por exemplo, perdoar alguém. É um mais do tamanho de um bonde, que é uma não concordância com Deus, que é um modo de fugir do que Deus quer fazer através da sua vida. Tem outras coisas que Deus fala para a gente, né? Como liderança. Deus fala para a gente sobre absoluta verdade, sobre nunca usar meias verdades. Deus fala para a gente sobre as questões de pureza sexual, sexo antes de casamento. Não.
Não. Mas a gente sempre tem um mais. E a gente vai usando esses mais para justificar até a nossa fuga e a nossa não concordância. Todo pecado é não concordar com Deus. Todo pecado tem esse item, né? Eu não concordo com Deus, eu vou por outro lado. E a grande situação é que nós estamos hoje num tempo, numa época histórica, onde a ideia é não concordar com Deus. Então, tudo empurra a gente para esse lado. Só tem 2 sexos, foi isso que Deus falou? Não, nós não concordamos com isso. Nós vamos inventar outra maneira de agir nesse lugar. Então, nós somos deuses. A gente não concorda com o que Ele estabeleceu, nós vamos inventar o nosso modo. Tem 92 sexos diferentes, E aí, por aí vai, né? O não concordar com Deus é muito amplo e muito extenso. E se configura nas mais diversas atitudes da nossa vida. E de novo, não é uma coisa externa. Às vezes nós estamos muito direitinho por fora, mas por dentro, Deus, por que isso? Eu não consigo entender aquilo e não... Né? Então você até está com uma posição de quem está obedecendo, mas você olha para algumas coisas e é consumido por dentro. E Deus continua insistindo com a gente assim, mas aceita, só isso. Aceita, concorda. De todo o meu coração, há muita paz na aceitação. Há muita paz na concordância, pura e simples. Mas a concordância que vem lá de dentro do coração, assim que você olha para Deus e fala, tá bom. Mais ou menos quando a gente está extremamente apaixonado, né? Vocês meninos extremamente apaixonados pelas meninas, ou as meninas extremamente apaixonadas pelos meninos. Então, vamos tomar sorvete? Tá bom. Vamos no cinema? Tá bom, eu tô indo. Não é assim? Você está extremamente apaixonado, tudo, você topa tudo, qualquer coisa. Não, tá bom. A paixão faz isso com a gente, né? Aí eu vou voltar de novo para o nosso relacionamento com o papai. Será que nós não estamos tão apaixonados assim? Que a gente acaba criando uma resistência interna às coisas que papai pede. E é tão difícil para a gente dizer pura e simplesmente, tá bom, pai. Tá bom, papai. Mas é tão essencial para fazer grandes coisas, para o seu grande ministério, para a transformação das vidas que o Senhor está confiando nas suas mãos. Vamos concordar com Deus. É essencial. Continuando, meu segundo ponto para você. Para que nós possamos fazer grandes coisas, você precisa abandonar a busca pelo conforto. Conforto pessoal. Olha que coisa, né? Jonas fez. Continuando aí no capítulo 1, eu quero ler do 4 em diante, depois eu vou destacar o 5. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Você viu o oceano na sua cabeça, não viu? Negócio caótico. Mas eu quase não acredito no que a gente lê logo em seguida. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara. O que ele estava fazendo, gente? Dormia profundamente.
Me chamou muito a atenção de Jonas, no meio desse cenário doido, fugindo de Deus, na tempestade. Ele foi deitar e dormir. E eu fiquei pensando, claro, quando a gente foge, quando a gente não concorda com Deus, quando alguma coisa entrou em descompasso, o que a gente quer mais mesmo é entrar numa de dormir mesmo. Conforto. Vou ficar aqui na minha zona de conforto, vou dormir. Porque, inclusive, quando você dorme, você não tem que pensar, sim ou não? Inclusive, quando você dorme, você não tem que pensar. O que eu estou desafiando a mim e a você é que nós vamos desistir desse tipo de conforto. Esse tipo de sono, nem eu nem você queremos. Não. Nós queremos um estado de alerta que nos ajude a entender e ouvir a voz de Deus. Nós estamos olhando para o Pai, concordando com Ele, nós queremos andar como Ele está andando, e isso vai nos colocar num momento, numa atitude de ativação e não de sonolência. Se de repente eu me pego numa sensação de sonolência, meio desanimado, um pouco cansado além da conta, se eu me pego nesse tipo de situação, eu preciso acender os alertas. Esse tipo de sonolência não é normal e não faz bem. Esse conforto eu não quero. Sabe aquela história, deixa como tá, para ver como é que fica. Não é? Às vezes na liderança a gente está tão cansado, a gente já tentou tantas vezes, a gente já falou tantas vezes, a gente já pediu tantas vezes, a gente já ensinou tantas vezes, as pessoas não ouvem. Isso é normal. Isso é normal, gente. Pessoas são só pessoas. Numa situação dessa, o que você quer? Vou dormir, gente. Tchau. Não é isso que nós vamos fazer. Para realizar grandes coisas, eu vou abandonar esse tipo de conforto. Eu vou deixar isso de lado. Eu não quero nem cogitar um trem desse. Eu quero estar em ativa, eu quero estar alerta, eu quero estar ouvindo a voz de Deus, eu quero estar indo para onde Ele está indo. Faz sentido para vocês, gente? Em nome de Jesus, todo e qualquer entorpecimento que acabou acontecendo, até por mágoas, por dores, por decepções, desilusões, vai ser apagado hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo esse entorpecimento que a traição, a desilusão, a decepção causa, nós vamos deixar de lado em nome de Jesus. De certa forma, Jonas não ter concordado com Deus trouxe ao espírito dele um descompasso que levou a esse entorpecimento. Nós vamos abandonar isso, amém? Amém. Outra coisa, para realizar grandes coisas, nós precisamos nos juntar a Deus no que Ele quer fazer. Nos juntar a Deus no que Ele quer fazer. Eu preciso me lembrar todos os dias de uma coisa: Deus é Deus e eu não. Especialmente na liderança. Deus é Deus e eu não. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que nada sei. Quanto mais a vida passa, quanto mais dias alcanço, mais eu percebo que eu não sei. E é tão seguro se colocar nas mãos de quem sabe. Deus sabe. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Eu já me lembrei disso 1 milhão de vezes e eu vou me lembrar aqui com você de novo, do elefante e da formiga, Pensa comigo na formiguinha, olha aí para o seu pé.
tem uma formiguinha aí, faz de conta. Viu ela aí? Olhando para o seu sapato, para o seu tênis? Pitiquinha de tudo, olhando aí para o seu tênis ou para o seu sapato. A bichinha olha para o seu sapato e ela nem sabe onde seu sapato termina, né? Ela tem que andar para achar onde seu sapato termina, não é verdade? Pitica de tudo, só enxerga um tequinho de coisa na frente dela. Agora imagina essa formiguinha topando com um elefante. Imaginou? Aí ela olha para cima assim, ela nem vê o fim do elefante, é ou não é? Ela nem vê, a unha do elefante parece uma montanha, aquela coluna que é a perna, ela não sabe nem que tem outra perna, que a formiga é muito pequena, a visão dela é limitada. Já o elefante, vamos lá, o elefante olhando para o horizonte, lá longe, o olhar dele vê muito além. Quando ele olha para a formiga, ele vê a formiga, mas ele vê muito mais ao redor dela. Ele conhece muito além do que a formiga vê. É assim que eu me sinto. Eu sei que eu sou uma formiga diante de Deus, que a visão dele é muito maior do que a minha. Ele enxerga muito além do que eu. Ele sabe, aleluia mesmo, Ele sabe muito mais do que eu. E se eu creio, se eu concordo com Ele, eu estou me colocando num lugar de segurança. Se eu me junto a Ele no que Ele quer fazer, eu estou me colocando num lugar de segurança, porque Ele sabe e eu não. Ele sabe e eu não. Mas Jonas não fez isso por alguma razão, ele não queria. Pega o capítulo 3 agora, vamos dar uma olhadinha no 3, de 1 a 10. Depois do peixe, depois que ele foi vomitado, depois que a tempestade no mar tinha passado, aquela história toda, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Dessa vez Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como havia ameaçado. Amém. Eu estava lendo o comentário do Luiz Saião sobre Jonas e ele dizia: Jonas, um profeta dos mais perrapados de tudo, fugindo de Deus. Aí ele obedeceu a Deus, entrou na cidade. A cidade era 3 dias para percorreu um dia só falando: vai ser destruída. Na ideia do Saião, Jonas assim, fez o mínimo do mínimo do mínimo. Eu acho que foi mesmo, você não acha? Eu acho. Mas mesmo assim, mesmo sendo tão teimoso e obstinado, mesmo fazendo o mínimo do mínimo do mínimo, a cidade inteira se converteu. Aleluia, a cidade inteira se converteu, porque Jonas resolveu fazer o que Deus pediu para ele fazer.
A cidade inteira se converteu. Que extraordinário! E eu aqui falando, Deus do céu, tem misericórdia de mim, não me deixa deixar de entender o que o Senhor quer. Eu quero ver o que o Senhor quer fazer. O que o Senhor quer fazer? Em que direção o Senhor está andando? Há muito tempo atrás eu estudei uma apostila grande, trabalhosa, experimentando Deus e fazendo a sua vontade. Ela é muito antiga, mas ela é extraordinária, porque o princípio que o Henry Blackaby explica é esse: você tem que olhar para o que Deus está fazendo e ir na direção do que Ele está fazendo, se juntar a Ele, e muita coisa linda vai acontecer. Mas isso é tão fora do comum, porque qual que é o comum? O comum é o que a sociedade inteira está falando com a gente. É o seu sonho que importa, é o seu alvo que importa, é a sua história, é o seu planejamento. Então, o mundo inteiro está falando para a gente que a gente tem que se colocar no centro. E aí o Senhor vem com toda uma contramão, dizendo para a gente que a gente precisa sonhar os sonhos dele, não os nossos. E quando a gente sonha os sonhos dele, algo extraordinário acontece, gente. Meu Deus, eu sou uma formiguinha. Se uma formiguinha que não tem visão do todo, uma formiguinha é incapaz de saber o que é melhor. Como é que eu quero? Como que eu quero colocar para Deus que o que eu quero é melhor do que o que Ele quer? Mas é isso que a gente tenta fazer, e no ministério muitas vezes também. Com todo o nosso coração e com toda, assim, com boa vontade mesmo, a gente faz planos e projetos e aquela coisa toda, e chega para Deus assim, fala: Deus, abençoa os meus planos, ou os nossos planos. Não é isso que a gente faz? Na verdade, a gente precisa perguntar, em primeiríssimo lugar: Deus, o que o Senhor está planejando? Posso ver? Posso me juntar ao que o Senhor está fazendo? Eu quero fazer o que o Senhor quer fazer. Fernandinho canta: guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer a minha vontade, de viver para mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. A minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Esse é o meu hino, assim, é o hino da minha vida. Eu não quero sonhar os meus sonhos. Não quero. Não quero. Porque eu já descobri que os meus sonhos são pequenos demais. Quando eu era muito jovem, o máximo de tamanho de igreja que eu tinha conhecido era mais ou menos 1000 membros, mas a minha igreja mesmo tinha 150 membros, lá em Valinhos, no interior de São Paulo. Eu nunca tinha visitado nada grande em termos de igreja, eu nunca tinha conhecido nenhum ministério grande em termos de igreja, sabe? Não tinha mesmo. Uma menina do interior, muito limitada, nunca tinha viajado muito, contato com poucas coisas, limitada mesmo, essa sou eu. Menina de roça, cresci na roça, até os 15 anos de idade eu morei na roça. Pensa numa pessoa que não tinha repertório para sonhar com isso aqui que você está vendo. Isso aqui que você está vendo nunca nem passava pela minha cabeça. Por quê? Porque não tinha repertório para sonhar com isso. Aí,
Tem um versículo na palavra de Deus que fala o seguinte para mim e para você: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração de um homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom! É por isso que eu não quero sonhar, gente, os meus sonhos. Porque não vale a pena. Os meus sonhos são pequenos demais, eu não tenho repertório. O que aconteceu comigo, eu quero testemunhar para vocês, é que eu realmente vivo esse versículo. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha sequer sonhado com o que eu estou vivendo aqui hoje. E Deus, pela graça e pela bondade dEle, construiu essa igreja nesse lugar do jeito que você está vendo, porque Ele quis e porque Ele convidou a gente para fazer com Ele. E a gente foi indo com Ele, e as coisas foram acontecendo por pura graça e por pura bondade de Deus. Por isso, meu convite para você hoje é: se junta a Deus, concorda com Ele, abandona todo o torpor, toda a desistência, falência, seu conforto, abandona e se junta a Deus no que Ele quer fazer. Ele quer fazer, porque Ele quer fazer, e Ele quer que você faça com Ele. E por fim, para realizar grandes coisas, é preciso que você submeta a sua vontade. Em outras palavras, a gente está falando disso desde o começo. Submeta a sua vontade. É preciso que você aprenda a submeter a sua vontade à maneira de Deus agir. Nós queremos fazer o que Ele quer fazer, da maneira que Ele quer fazer. É submissão mesmo. É quebrar o orgulho mesmo. É retirar o mais da nossa vida mesmo. Fazer o que Deus quer fazer, da maneira como Deus quer fazer. Nínive toda se converteu. Toda. Coisa mais preciosa. Mas dá uma olhada no capítulo 4. Depois da conversão da cidade inteira ao coração de Deus. Outro mais. Na minha versão, não sei, na sua talvez não tenha mais. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava lá em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Olha que absurdo que ele fala: agora, Senhor, tira a minha vida. Eu te imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? A gente olha para tudo isso com o coração tão pesado, mas como é que Jonas tem uma reação dessa? Diante do que Deus fez, da misericórdia que Deus derramou sobre uma cidade inteira. Como que Jonas tem uma reação dessa? Mas olhando bem para o nosso coração, assim, admitindo bem de verdade, às vezes a gente também faz essas coisas feias. Por exemplo, no ministério a gente tem um problema muito, muito sério. Uma pessoa trai a nossa confiança, mas nos ofende profundamente.
Nós sabemos que Jesus morreu na cruz por ela, nós sabemos que Jesus morreu na cruz por essa pessoa e por esse pecado que ela cometeu contra nós. Mas como é difícil entrar numa posição de misericórdia por essa vida que nos prejudicou tão profundamente. Primeiro liberar o perdão e depois ainda tratar essa pessoa com bondade. Dependendo da circunstância, é impossível restaurar a pessoa para o lugar anterior. Realmente não é possível, seria uma falta de sabedoria muito grande. Mas tratar com bondade, talvez nós pudéssemos. Mas que dificuldade! E a gente olha para Deus e a gente sabe que Deus faria isso. Que Deus perdoaria. Que Deus trataria com bondade. É claro que as consequências do erro continuariam presentes. Deus não libera de consequências, porque consequências são terapêuticas e também pedagógicas. Elas nos fazem aprender e nos trazem cura. Mas embora a gente não olhe para Deus e não fale para Deus o que Jonas disse, o nosso coração, de novo, não aceita. Esse liderado que você já investiu milhões de horas para cuidar, você já orientou de todas as formas, você até já jejuou, você já fez de tudo, e ele continua no pecado. Quase que a gente não acredita mais em milagre. A gente fala: Jesus, ó, mas será mesmo que não tem jeito? Sim, existem situações em que seria falta de sabedoria você jogar pérolas a porcos. Você sabe disso? Então vamos separar as coisas. Tem situações que você tem que deixar aí mesmo. O Espírito Santo te fala isso. Ele te diz quando é preciso deixar. Mas existem situações onde você precisa andar a 38ª milha, entregar a capa, a blusa, o tênis, a camiseta, e simplesmente aceitar que Deus ama, Deus quer restaurar, Deus quer fazer um milagre nessa vida. Será que nós conseguimos aprender a submeter a nossa vontade, a vontade de chutar o balde, a vontade de falar umas verdades? Às vezes, desculpa, às vezes é necessário chutar o balde, às vezes é necessário falar algumas coisas. Mas às vezes, o nosso coração sabe, o Espírito Santo está falando que a vontade de Deus é outra. Será que nós conseguimos submeter a nossa vontade, a maneira de Deus agir? Deus faz coisas tão surpreendentes. Deus restaura vidas de uma maneira tão surpreendente. Às vezes Deus não precisa nem usar a nossa vida. Quando nós saímos da história, aí é que a restauração acontece, e aí a gente tem que agradecer ao Senhor muito, porque Deus agiu e as restaurações aconteceram. Mas talvez hoje Deus esteja perguntando para a gente: você tem alguma razão para essa fúria? Para essa mágoa? Você tem alguma razão para essa falta de perdão? Você tem alguma razão para não concordar no seu interior, continuar nessa posição de: ai Deus, não sei. E quando a gente, lá no fundo, desconfia de Deus, a gente nunca vai falar isso para ninguém, mas lá no fundo, a gente não acredita. Lá no fundo, a gente tem vontade de pegar um barco para Tarsis, sumir. Lá no fundo, ninguém sabe.
resistimos, não conseguimos aceitar, não conseguimos concordar e entramos nesse lugar de entorpecimento, de sono espiritual. Porque a nossa vontade é muito dura e não se dobra. Eu quero Deus, eu quero, eu quero, eu quero. E esse eu quero desencadeia toda uma maneira de viver o reino que não é o que Deus tinha planejado para você. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça um pouquinho, com os olhos fechados, com seu coração aí na presença do Espírito Santo de Deus. O que você precisa entregar a Deus? Qual é o querer que hoje é mais forte? É mais forte do que o seu desejo de obedecer. Tem uma pergunta que é muito forte, mas ela é real para nós líderes. Ela mexe com a gente. A pergunta é a seguinte: o que você quer? Mas quer tanto, que é capaz de pecar. Mentir, fugir do pastor, fugir de Deus, entrar no entorpecimento, brigar com Deus. Uma vez eu expliquei, falei, me encontrei muitas vezes com uma pessoa para discutir sobre a opção de identidade sexual dela, e a gente conversou tanto, um clima tão profundo de amizade, mas no fim das contas essa pessoa olhou para mim e falou assim: eu decido que eu vou optar pelo que eu quero. Eu sei o que Deus quer, mas eu vou pelo caminho que eu quero. Pensa numa dor. O que o Espírito Santo está convidando você a render essa noite? Qual é o querer que tem te atrapalhado no sentido de realmente viver grandes coisas em Deus, para Deus, de transformar atmosferas, de ser um milagre ambulante, de onde você chegar as pessoas sentirem Jesus, a presença de Jesus mesmo? Qual é a área da sua vida que você não consegue concordar com Deus até hoje? Qual é a pessoa que Deus já te falou 1 milhão de vezes para você perdoar, mas você se sente tão injustiçado que simplesmente não libera? No comecinho dessa conferência, vamos limpar essa estrada em nome de Jesus. Vamos limpar. Preparar o caminho para o Senhor. Peça perdão. Querer
Santo Espírito, vem falar ao nosso coração. Junta toda a tua vontade, toda ela. Junta a tua vontade. Enche as suas mãos com essa tua vontade e estende para Jesus. Entrega para Jesus. Entrega para Jesus. Os meus sonhos eu entrego para Jesus. Minha vontade agora eu rendo para Jesus. O que eu penso e acredito aos pés da cruz, Senhor, da cruz, onde eu vou morrer, diante da cruz eu vou morrer. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus, a morrer a nossa vida, para poder viver a tua vida, Senhor. Que nós possamos aprender a desistir desse espaço que o nosso eu ocupa, para que o Senhor possa ocupar todo o espaço. Jesus, esse espaço que o meu coração ocupa, que a minha vontade ocupa, quero render aos pés da cruz, diante do teu sacrifício, Jesus, que é maior do que qualquer sonho. Ensina-nos a morrer pra gente, pra nossa vida, pra poder viver a sua vida, Jesus, pra poder viver a sua vida, pra poder viver a sua vida, pra poder sonhar os teus sonhos. Jesus, quais são os teus sonhos pra nossa vida? Nós queremos te ouvir, nós queremos perguntar: quais são os teus sonhos? Papai, quais são os teus sonhos? Ajuda-nos a não fugir dos teus sonhos, papai. Ajuda-nos a não fugir disso que parece grande demais, ou misericordioso demais, ou amoroso demais. Ajuda-nos a aceitar os teus caminhos, papai. Aceitar os teus caminhos. Ajuda-nos a ter um coração que aceita, que descansa nesse aceitar, que se acomoda no aceitar, que recebe no aceitar. Oh, papai, quebra a nossa resistência. Quebra a nossa resistência, papai. Sensação que eu tenho é de gaiola, sabe? Mas a gaiola tá de porta aberta mesmo.
Às vezes na nossa vida como líderes, na nossa vida como pessoas que estão à frente do povo de Deus, a gente está preso a coisas que tem a ver com o nosso coração. É isso que eu estou te falando, meus sonhos que são tão valiosos, mas são só os meus sonhos, tão pequenos. De novo a falta de perdão, de novo a sensação de injustiça, ou esse pastor que não me entende, ou esse povo que não me segue no Instagram, ou a gaiola está aberta, nada pode te prender. Prepara o caminho para o Senhor, mas sai, te liberta da não aceitação. Concorda com Deus essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, concorda com Deus essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse lugar de segurança e paz, que é o seu coração. Nós vamos para o seu coração com alegria. Que é o Senhor. Nós queremos sim preparar o caminho. Sabemos que não somos dignos de desatar as sandálias, Pai. Mas pelo Senhor nós vamos deixar tudo e com alegria, porque o Senhor é o dono dos nossos dias, e o Senhor virá, e o Senhor nos transformará, e o Senhor trabalhará e agirá, e o Senhor verá a sua recompensa. Obrigado, papai, obrigado, porque o Senhor é o dono dos nossos dias. Oh Deus, obrigado, 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 obrigado. Nós te adoramos, 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 Senhor Deus. Nós te adoramos com gratidão, no nome de Jesus. Amém.